Aleluia. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Uma cama. Esta era a cena que acontecia todo dia em Betesda. Um dia muda a cena, pois um homem Nazareno apareceu. Agora era um homem, um tanque, uma cama e o Filho de Deus. E lhe pergunta: queres ficação? Então o homem falou: meu problema é o tanque, a minha vez passou. Era um homem numa cama ocupando o tanque, mas assim diz o Senhor: levanta-te, esquece o tanque, nunca mais você volta pra cá. Mas a cama tu terás que carregar, que é pra não esquecer do teu passado, nem também quem te curou. Há momentos que Jesus nos faz levar a cama, é pra não esquecer. Então ele levou. Ouça a voz de Deus que hoje te diz: jamais esqueça a sua raiz, pois através dela será glorificado o nome do Senhor. E se acontecer de Deus te usar para ganhar vidas onde você passar, e ao estender a tua mão, essa cura de milagres e uma chuva de unção, não vai esquecer de onde você surgiu. Eras um homem no tanque, mas ele te viu, ele curou você, mandou caminhar, deixasse o tanque, mas a cama é pra carregar, pra não esquecer quem te curou, pra não esquecer quem a mão te estendeu. Dê glória a ele, exalte a ele, pois através da cama verás a glória de Deus. Você pode cantar, mas a glória é de Deus. Você pode pregar, mas a glória é de Deus. Você pode crescer, mas a glória é de Deus. Você pode ficar rico, mas a glória é de Deus. Você pode cantar, mas a glória é de Deus. Você pode pregar, mas a glória é de Deus. Dê glória a ele, exalte a ele, pois através da cama verás a glória de Deus. Se acontecer de Deus te usar para ganhar vidas onde você passar, e ao estender
a tua mão, desça curas e milagres e uma chuva de unção. Não vai esquecer de onde você surgiu. Eras um homem no tanque, mas ele te viu. Ele curou você, mandou caminhar. Cê tá todo bonitinho, mas a cama é pra carregar, pra não esquecer quem te curou, pra não esquecer quem a mão te estendeu. Dê glória a ele, exalte a ele, pois através da cama verás a glória de Deus. Você pode cantar, mas a glória é de Deus. Você pode pregar, mas a glória é de Deus. Você pode crescer, mas a glória é de Deus. Você pode ficar rico, mas a glória é de Deus. Você pode cantar, mas a glória é de Deus. Você pode pregar, mas a glória é de Deus. Dê glória a ele, exalte a ele, pois através da cama verás a glória de Deus. Mas através da cama verás a glória de Deus. É só não esquecer da cama, o segredo de qualquer sucesso. Aleluia, aleluia. Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Nós vamos estar adorando ao Senhor. Círculo de oração e os jovens. 2 filas bem bonitinhas. Glória a Deus. Pediu pra Deus curar, quem pediu pra Deus renovar, se prepare, se prepare. Ele já ouviu o teu clamor e não mandou ninguém pra lhe representar. Ele mesmo veio, é real tua presença aqui neste lugar. Quando ele chega, não aguento mais ir embora. Quando ele chega, sua mão tá na demora. Quando ele chega, ele já chegou aqui. Ele pediu pra ser renovado, seja renovado.
milagre, receba o som e a libertação. Receba a cura, receba o milagre, receba o som e a libertação. Receba a cura, receba o milagre, receba o som e a libertação. E ele veio, ele já chegou. Aleluia, louvado seja Deus. Nosso Deus já chegou. Você crê? Aleluia, que Ele está aqui. Chegou o momento de nós recolhermos a oferta nessa noite. Enquanto a nossa irmã Kate se prepara para estar louvando ao Senhor, quero apresentar o pai da irmã Daiane. Eu esqueci o nome dele, Daiane. Nosso irmão Ronaldo está lá atrás. Vamos dar um bem-vindo para ele? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. E como que é o tamanho do amor de Deus por ele? É grande, é enorme, é desse tamanho. Esse é o tamanho do amor de Deus por ele. Mas o tamanho é o tamanho da igreja, né? O tamanho do amor de Deus é bem maior. Louvado seja Deus. Deus abençoe também o nosso presbítero Luiz de Brito. Como ele já veio várias vezes, né? Não é mais visitante. Louvado seja Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Eu vou chamar minha sogra para cantar comigo. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Motivo de grande alegria estar mais uma vez na casa do Senhor, louvando e glorificando ao Senhor com esse povo, né? Que nós cremos que estaremos em breve louvando ao Senhor no céu. Quando a nossa irmã Valéria estava falando aqui que a pressão dela, né, estava daquele jeito, vou contar para os irmãos que esses dias, né, foi só algumas provas aí, mas Deus, ele tá para nos ajudar. Esse calor, né, faz com que a gente venha passar mal. Sexta-feira eu comecei um tratamento aí de 5 dias, né? Eu tô que nem Davi, tô com 3 pedras aqui, mas estou esperando para tacar em alguém. 3 pedras no rins, mas eu tenho certeza que ela vai ser expelida para a honra e glória do Senhor, né? Estou tomando 5 dias aí de medicamento, tem alguns efeitos colaterais, né? Semana aí fiquei com o olho inchado no domingo, teve palpitação, teve tudo, né? Mas tudo é para a honra e glória do Senhor. Eu falei para Deus que eu não queria, né, entrar em cirurgia, eu queria que ela saísse, né? Mas que seja feita a vontade de Deus, né? Ele sabe de todas as coisas, amém? Né? Então a gente fica aí com palpitação, com tudo, né? Fica com aquele medo, mas que a gente tem que colocar nossa confiança em quem nós esperamos todas as coisas. Aquele que sabe de todas as coisas, aquele que vai fazer o milagre na minha vida e na sua vida, amém? E, né, vem com aquela pressão, né, que quinta-feira passada eu passei aqui, a nossa irmã Meire estava pregando, né? Você vê a irmã Meire pregando, você dá até medo de pregar depois, né? Melhor pregar antes e depois deixar ela pregar, né? Então a gente já vem com uma, né, já pensando, foi bênção, né? Vamos pelo menos pregar aí 1/3 do que ela pregou, já está bom, amém? A palavra do Senhor que está, né, no livro de Mateus, capítulo de número 8, o verso de número 1 até o de número 4, já foi lido, mas eu queria fazer menção novamente aqui. Se você quiser acompanhar aí, acompanha na sua Bíblia. A minha versão é a King James, ela está uma tradução um pouco diferente, mas no final é a mesma coisa, amém? Diz assim: quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se tu queres, podes limpar-me. E Jesus estendeu a sua mão e tocou-o, dizendo: eu quero ser limpo. E imediatamente sua lepra foi purificada. E disse-lhe Jesus: olha, não o digas a nenhum homem, mas vai pelo teu caminho
mostra-te aos sacerdotes e apresenta a oferta que Moisés ordenou como testemunho para eles. Amém? Quando nós lemos esta palavra, né, nós temos que entender primeiramente, né, que esse texto ele é localizado nos 3 livros, né, tanto de Mateus quanto no livro de Lucas e de Marcos, né, conhecido como os 3 livros sinóticos. E para a gente não sair aqui do contexto, sair da palavra, nós precisamos entender esses três livros, né? Nós sabemos que o livro de Mateus, ele vai falar, né, de uma forma mais geográfica, mais detalhada. Ele vai falar sobre aonde ele saiu, para onde eles estavam indo. O livro de Marcos, você vai ver a riqueza nos detalhes que Marcos vai escrever no seu livro. E também o livro de Lucas, quando nós falamos de uma cura, de um leproso, um dos melhores livros para você olhar é o livro de Lucas, que ele vai te dar um detalhe médico. Por ele se tratar de um médico, ele vai te colocar num nível mais avançado sobre esses detalhes. Então, quando você começa a entender esses 3 livros, você vai falar, agora sim, eu já entendendo o contexto histórico, eu entendendo os ricos detalhes, e entendendo sobre a lepra, fica mais fácil da gente transmitir. E eu estava falando, como vou ler essa palavra neste dia de hoje, como eu vou apresentar aquilo que Deus colocou no meu coração. Então eu falei, eu vou fazer uma introdução e depois eu vou apresentar de uma forma diferente. Vou falar sobre o leproso, vou falar sobre o médico e vou falar sobre a cura. Mas Deus me trouxe aqui e eu falei assim, Senhor, é dessa forma que o Senhor quer? E Ele falou assim, sim, eu quero que você faça diferente, eu quero que você leia e faça de forma expositiva. Então eu vou fazer aquilo que Deus colocou no meu coração, vou fazer de forma expositiva, eu vou ler e vou explicando e aplicando o texto, amém, irmãos? E eu queria falar para você, repete assim comigo, Jesus, o doente, o médico e a cura. Glória a Deus. Isso que nós vamos falar nessa noite, nós vamos falar sobre Jesus, nós vamos falar sobre o leproso, o doente, nós vamos falar sobre o médico dos médicos e vamos falar da cura nessa noite, amém? E para você não ficar disperso, vamos começar já com Jesus, né? Eu ia falar sobre o leproso, mas vou falar sobre Jesus. Nós sabemos que o livro de Mateus, como eu falei para você, é um livro geográfico, do capítulo de número 5 até o verso de número 7, né? O verso de número 20, capítulo 7, verso de número 29, ele vai nos detalhar sobre o Sermão do Monte, né? E para quem não sabe, o Sermão do Monte, né, foi onde Jesus Cristo foi ali no monte, pegou aquele pessoal, aquela multidão, aqueles discípulos e começou a ensinar, né? Nós tivemos até um trimestre, né, da revista Escola Bíblica Dominical, que falamos sobre, né, o monte ali, sobre o que Jesus estava ensinando ali, e foi de grande benfeitoria para aquele povo. E nós vemos que Jesus, ele está iniciando primeiramente ensinando os seus discípulos. Ele pega os seus discípulos e fala, você é o sal da terra, você é a luz do mundo. Ele começa a ensinar os seus discípulos como eles deveriam comportar, como eles deveriam fazer. E o sermão de Jesus Cristo, ele era muito atrativo, porque ele ensinava não conforme aqueles homens da época ensinavam, mas ele sabia ensinar com autoridade, porque ele mesmo palavra que ele estava ensinando. Então Jesus Cristo, por ser a própria palavra e ele está ensinando, ele ensina com autoridade, ele ensina de forma simples e ele ensina de forma verdadeira. Então Jesus, ele começa a ensinar os seus discípulos, e ele começa não somente a ensinar,
mas chega o momento de colocar em prática tudo aquilo que ele estava ensinando, porque é dessa forma. Primeiro nós sentamos para aprender, para depois a gente sair para fazer a obra do Senhor. Não tem como você passar por um processo sem antes você ser ensinado por Jesus. Não tem como você passar por algo sem antes você ensinar para alguém. E Jesus Cristo estava ensinando o teu povo, estava ensinando aqueles discípulos algo que viria a acontecer depois. Então Jesus, a palavra do Senhor vai dizer que após ele ensinar ali no monte, Jesus Cristo, ele desceu do monte com o quê? Com uma grande multidão. E aqui vai falar, grandes multidões o seguiram. E quando nós vemos que uma grande multidão segue Jesus, nós entendemos que muitos estão perto de Jesus, muitos estão andando com Jesus, mas são apenas multidões que seguem, mas poucos são aqueles que vão de encontro com Jesus, com o seu coração contrito e quebrantado. E quem foi este homem que chegou com o seu coração contrito e quebrantado? Um homem leproso, um homem que não poderia estar ali, mas ele estava chegando perto de Jesus. Nós entendemos que Jesus Cristo, mesmo ele sendo Deus poderoso, glorioso, mesmo ele sendo todo aquilo que nós sabemos, ele desce do seu maior nível para estar no nível de humano. Ele vem para o nível de humildade, de humilhação. E quando nós falamos em descer do monte, nós podemos entender que Jesus Cristo, com a sua forma gloriosa, ele sai daquele lugar soberano para estar junto com o povo, para estar junto com aqueles que necessitam, com aqueles que precisam de um milagre, mas não tinha como chegar até o Santo dos Santos, não tinha como ele estar no lugar alto. Então quando uma pessoa fala, eu aceitei Jesus, você fala, foi você que aceitou Jesus, ou foi Jesus que te aceitou? Foi você que foi buscar Jesus no céu, ou Jesus desceu do céu para te aceitar, para te levar para o céu? Aleluias. E muitos estão falando, eu aceitei Jesus porque eu quero que ele faça um milagre na minha vida, que ele faça isso e aquilo. Mas Jesus, ele primeiramente desceu em forma de homem, para que eu e você pudéssemos subir para a glória. Ele desceu para que eu e você pudéssemos estar aqui nessa noite adorando e glorificando o nome santo do Senhor. Primeiramente ele teve que vir à terra, morrer, se sacrificar, ser humilhado, ser chamado de carrasco, ter feito tudo aquilo que ele fez para que eu e você pudéssemos entender que nós não somos nada. Mas existem homens e mulheres, de repente, porque está usando um terno, uma gravata, tem uma credencial de pastor, de presbítero, de evangelista, até de bispo, fala, eu sou o tal, eu posso, eu mando, eu faço o que eu quero, mas não colocou ainda o seu sapatinho de humilde e desceu para um lugar onde aquelas pessoas estão necessitando deles. Existem muitos homens e mulheres com o seu nariz empinado, apenas falando, eu sei, eu posso, eu mando, e se eu mandar você tem que fazer, se eu falar você tem que fazer, se eu mandar você tem que fazer, mas não desce e vai ver aquele leproso que está necessitando de uma cura. Está no altar, não é para ser glorificado, está no altar é para servir aquele que está lá. Porque você está no mesmo nível daquele que está à porta, daquele que está na limpeza, naquele que está no som, porque Jesus ele veio para ser a cabeça, e nós não somos aquele melhor do que Jesus. Se Jesus ele desceu da sua glória, desceu do monte para tocar naquele homem, quem é eu e você para julgar aqueles que estão necessitando de uma cura, aqueles que estão necessitando de ser curados através da nossa vida? Muitos se sentindo santo,
se sentindo poderoso e esquecendo que aquelas almas estão perecendo. Mas Jesus Cristo, Ele veio para mudar. Ele veio para falar: o maior seja aquele que vos serve. Imagina se Jesus, sabendo que Judas já estava leproso, já estava se manifestando a sua lepra, ele não fosse tocar em Judas, não lavasse os seus pés. Mas mesmo assim Jesus foi humilde e tocou naqueles pés que seriam imundos. Tocou no pé de Pedro, que o negaria, mas mesmo assim ele não deixou de ser Jesus. Eu queria falar agora sobre o doente. Se Jesus Cristo não descesse, não haveria possibilidade do doente tocar em Jesus, de chegar perto de Jesus. Então Jesus teve que descer. E é isso que nós temos que fazer, irmãos. Temos que descer, nos humilhar, para que as pessoas venham ver que nós não somos santos, nós não somos perfeitos, mas nós somos homens, somos carnes, somos os mesmos desejos e paixões daqueles homens lá atrás, Davi, Moisés. Todos nós somos humanos. Temos que nos humilhar, para que as pessoas venham falar: eu preciso ser curado para ser humilde como eles são. Aquele homem, ele enxerga Jesus, vê que Jesus desceu do monte, ele não poderia subir ao monte para encontrar com Jesus, que se ele subisse naquele monte, ele poderia ser morto, ele poderia ser apedrejado, porque nós sabemos que pela lei, um leproso ele não poderia chegar perto daqueles que eram limpos, com aqueles que eram sãos. Então ele usa uma tática, ele fica esperando Jesus descer do monte. E nós sabemos que a lepra, ela é transformada, muda a pessoa. Primeiramente, a pessoa ela tem que sair da tua casa, ela tem que sair da sua família, da sua parentela, ela tem que morar num lugar excluso, ela tem que ir para um leprosário ou até mesmo para cavernas, para não ficar junto de outras pessoas. E aquele leproso, ele estava daquele jeito. Mas imagina o estágio da lepra. Eu quero falar sobre a lepra e falar sobre uma aplicação nos dias atuais. A lepra, ela não começa de uma forma que você vai perder todos os seus membros do seu corpo. Aquela lepra, ela começava quando a pessoa jogava um pouco de água quente no seu corpo, ela não sentia mais a dor. Então ela sabia que ela estava ficando leprosa. A lepra não fazia com que o rosto dela caísse de uma vez, ou algo acontecesse de forma rápida, mas a lepra, ela era devagar. E quando nós vemos aquele homem, nós podemos imaginar que ele começou a não sentir o seu corpo, não sentir dores. E é assim que o pecado faz com o homem e com a mulher. Ele faz com que você não venha sentir o seu pecado. Você de repente praticou o pecado e fala: mas isso não foi nada, isso não está acontecendo nada. Porque a lepra, o pecado, ele vai nos anestesiando. E com o passar do tempo, a lepra vai nos deixando de uma forma tão precária, que a nossa lepra começa a mostrar para as pessoas aquilo que nós realmente somos. A lepra começa a mostrar que uma parte do seu corpo começou a cair. Então você é preciso ser levado para um lugar de afastamento. Quando você começa a pecar, as pessoas começam a se afastar de você, porque elas não querem se contaminar com aquilo que você tem. A pessoa, ela está em pecado, e para ela está normal, ela não está sentindo nada, e de repente está sentindo até prazer naquilo que ela está fazendo. Mas quando ela chega perto das pessoas, ela se sente incomodada. Ela se sente incomodada porque ela não está mais olhando para ela da mesma forma que ela olhava. Ela está olhando para ela e está falando: está faltando isso, está faltando aquilo. Mas Deus me deu um corpo perfeito, está faltando a minha orelha, está faltando meus lábios, está faltando algo, está faltando minha pele.
E é isso que o pecado faz. Faz com que a gente venha sentir nojo de nós mesmos. Agora imagina, aquela pessoa leprosa, a sua carne já não está cheirando bem, o seu corpo já está com podridão, se as pessoas já não querem estar perto dela, imagina o nosso Deus que tem o seu olfato aguçado para todas essas coisas. De repente a pessoa está olhando e não está vendo nada, mas Deus está falando, está cheirando mal, não está mais da forma que era antes, está adorando no púlpito, mas está leproso, está louvando, mas está leproso, está cantando, mas está leproso, está pregando, mas está leproso, está no púlpito, mas está leproso, está caminhando com a Bíblia embaixo do braço, mas está leproso. Mas Deus está falando, você que está leproso, ainda há um jeito, ainda há como você ser curado nessa noite, ainda há uma forma de você mudar o seu caminhar, como o irmão Robson, mudando a sua atitude. Primeiramente você tem que declarar, realmente eu sou leproso, realmente eu estou em pecado, realmente eu estou fora da posição que Deus me colocou para que eu fosse. Mas essa noite é dia de voltar, essa noite é dia de você olhar, Senhor, eu quero voltar para o lugar onde eu não deveria ter saído. Mas irmão Robson, a lepra só pega pessoas que não vigia, ou que é novo convertido, ou que não são da igreja. A lepra ela pode pegar pessoas com anos de igreja, pessoas filhas de pastor, filhos de sacerdotes, irmão de sacerdote. Como assim, irmão Robson? Vai nos dizer uma mulher que olhava uma criança no lago, num cestinho. Então ela começa a olhar aquela criança, então ela fica olhando, e ela vê que alguém consegue pegar aquela criança que seria morta. Aquela criança não é morta, ela consegue pegar essa criança, falar com aquela mulher, fala assim, vó, pega essa criança e leva para aquela mulher que ela vai amamentar. Uma criança chamada Miriam, ela olhou Moisés, ela conseguiu passar do outro lado cantando o seu tamborim. Ela era irmã de sacerdote, irmã de Moisés. Ela era uma mulher de Deus, mas ela foi criar contenda contra o seu irmão. E uma coisa que Deus abomina é contenda entre irmãos. Ela era profetisa, irmã de sacerdote, mulher de Deus, mas mesmo assim ela pecou contra o seu irmão. E o que aconteceu com ela? Ela foi pega pela lepra. Então eu falo para você, não importa quem você é, não importa o que você faz, a lepra ela está dentro de cada um de nós. Ela só está esperando nós fortalecer ela para que ela venha sair. Então não deixe a lepra dominar a sua vida. Faça como o Paulo vai falar, que nós temos que viver em espírito, porque a carne ela vai querer prevalecer, mas se você alimentar o seu espírito, você vai fazer com que esta lepra venha morrer todos os dias. Aquela mulher se levantou contra Moisés, ela ficou leprosa, e sabe o que acontece? Ainda tiveram misericórdia dela, porque a lepra dela só durou 7 dias. E a lepra não só fez com que ela viesse a sentir aquilo na pele, mas impediu que aquele povo caminhasse por 7 dias. Além dela atrapalhar a sua vida espiritual, ela estava atrapalhando a vida espiritual daqueles que estavam juntamente com ela. É assim que a lepra faz.
ela faz com que você, além de você acabar com o seu ministério, você vai acabar com o ministério dos seus filhos, dos seus irmãos, dos seus parentes, porque a lepra, ela vai contaminando todos que estão ao seu redor. Então não deixa com que essa lepra venha entrar na tua vida, na tua família, no teu ministério. Aleluias. A lepra, ela destrói famílias, irmãos. Pode ser algo pequeno ou algo grande. A partir do momento que saiu, não tem como voltar atrás. A partir do momento que ela saiu da sua boca, não tem como você voltar atrás. Então, vigie no que você fala, vigie no que você faz, para que essa lepra não venha sair da tua vida nessa noite. Aleluias, louvado seja o nome santo do Senhor. E aquele leproso, doente, acabado, a sua família já não estava mais com ele. Ele chega perto de Jesus e ele vai falar para o Senhor. Ele vai chegar adorando ao Senhor. Algo que muitos estão raramente fazendo nos dias de hoje. O que é adorar ao Senhor? Hoje em dia, algumas liturgias vai falar que adorar ao Senhor é orar 5 minutinhos no máximo, louvar meia hora, 15 minutos de palavra, mais meia hora de louvor. Para ficar bonitinho, apaga aquelas luzes e fica meia hora só louvando ao Senhor, só adorando, só louvando ao Senhor e falando que é adoração. Eu não estou aqui para criticar o louvor, mas imagina aquele homem chegando perto de Jesus, adorando ele. A palavra do Senhor lá em Marcos vai falar que ele estava completamente leproso. Imagina suas cordas vocais como estava. Será que ele chegou lá louvando ao Senhor? Mas ele chegou adorando, se prostrando ao Senhor. Existe igreja que hoje em dia você não vê um servo de Deus se ajoelhar para orar pela igreja. Você não vê um servo de Deus sentar para orar pela sua igreja por 10, 15 minutos. Mas eu pude chegar aqui e ver serva de Deus ajoelhada, adorando ao Senhor. A adoração não é colocar um hino e começar a louvar. A adoração começa com o joelho dobrado. A adoração começa ajoelhado, falando com Deus, intercedendo pelos nossos. Isso é o verdadeiro adorador. A palavra do Senhor vai falar: e eu procuro verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Mas sabe o que me chama a atenção nessa palavra? Que no original, Deus ele não procura verdadeiros adoradores, porque Deus ele não precisa procurar ninguém. Se você estiver no alto mar, no alto monte, lá nas profundezas onde Ele está contigo. Então Jesus não precisa procurar. Mas no original ele fala sintonizar. Quem é novo aqui como eu, sabe o que é sintonizar. Lembra quando você ficava lá na antena da sua casa, mexendo, e o seu pai ficava lá dentro? Está funcionando, parou. E você mexendo aquela antena? Isso era sintonizar. Só os mais novos vão saber o que é isso, né? Eu ficava lá fora da casa do meu pai, mexendo a antena para a direita, para a esquerda, e tá bom, tá ruim, tá bom. É isso que Deus está querendo nessa noite. Ele está querendo sintonizar com verdadeiros adoradores. Tem verdadeiro adorador aí? Tem verdadeiro adorador aí? Se tiver verdadeiro adorador, glorifica o nome santo do Senhor, porque quando eu cheguei aqui, Jesus já estava, porque quando eu cheguei aqui, já tinha homens e mulheres adorando em espírito e em verdade. Isso é ser verdadeiro adorador, estar em sintonismo com o Pai, estar numa ligação, não somente na horizontal, mas também na vertical, em todos em comunhão juntamente
com o Pai. Isso sim é ser um verdadeiro adorador. E quando você adora, você vai pedir para Deus: Senhor, pode me dar? Eu tenho certeza que se o teu filho for um filho bom, um filho verdadeiro, um filho que tudo que você pede ele faz, um filho que seja um filho verdadeiro adorador, Deus ele não nega o seu poder. Deus ele não nega de abençoar aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Se você entrou aqui desanimado, pensando em coisas que você fala assim: não vai mais dar jeito, a minha saúde não tem como eu fazer isso, não tem como eu fazer aquilo. Mas se você entrou aqui pensando em adorar a Ele, você vai sair daqui limpo e purificado, dizendo: Senhor, se Tu queres, pode limpar-me. Jesus olhou para ele, e Marcos me deixa assim tão feliz, que Marcos vai falar assim: e Jesus olhou para ele com íntima compaixão. Jesus ele não falou assim: eu quero te limpar. Jesus olhou para ele: você está leproso, você está acabado, você está no fundo do poço. Mas Jesus falou assim: eu quero te limpar. Jesus poderia fazer qualquer coisa, mas Jesus ele fala: eu quero te limpar. E Jesus toca no leproso. Jesus ele vai tocar naquilo que você nem imagina. Jesus vai tocar naquilo que você nem pensa. Se você está desesperado, eu não consigo parar com este pecado, Jesus está falando: eu vou tocar nele nessa noite. Você está dizendo: mas o meu marido está em pecado, vou tocar nele nessa noite. Na sua esposa, no teu marido, eu vou tocar nessa noite, porque eu creio que se eu somente tocar em você, algo vai acontecer nessa noite. E no original não é um tocar qualquer, no original é um tocar abraçando. Jesus ele não somente tocou naquele homem, ele colocou o seu corpo e falou assim: eu estou contigo. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas Jesus está falando: eu estou contigo. Eu estou contigo, eu estou contigo. Não importa o que você fez, não importa o que você pensou em fazer, não importa o que você está fazendo, não importa como está a sua vida, mas eu posso te curar. Não existe pecado que Jesus não possa apagar, somente a blasfêmia contra o Espírito Santo. Se não for isso, Jesus Cristo ele pode apagar qualquer pecado. E Ele vai apagar aqui nessa noite, quem acredita. Coloca os seus pecados nas mãos do Senhor. Senhor, mas eu tenho um pecado tão pequeno que está me afastando da Tua presença. Coloca nas mãos do Senhor nessa noite. Coloca essa lepra nas mãos do Senhor nessa noite. Não leva essa lepra para casa para prejudicar a sua família, o seu ministério. Entrega a sua lepra no altar do Senhor nessa noite. Entrega a sua lepra aos pés do Senhor, que Ele vai te tocar nessa noite. Você não vai precisar romper multidão para tocar nele. Ele vai te ver e vai te falar: essa noite quem vai te tocar sou eu, porque você vai ver o milagre acontecer na sua vida. Aleluias. Jesus estendeu as suas mãos, tocou dizendo: eu quero ser limpo. E imediatamente sua lepra foi purificada. Imagina aquele homem sem a orelha, sem o nariz, faltando dedos, todo daquele jeito. Mas apenas com um toque de Jesus, os dois se levantam, as
pessoas olham para ele: quem é este homem? Não era ele o leproso? Não era ele que não servia para nada? Não era ele que dava desgosto para a família? Não era ele que estava longe dos seus? Agora ele é um alguém. Agora ele é um alguém. Agora ele é uma pessoa nova. Porque o que ele fazia no passado, o que ele tinha no passado, está apagado. Agora ele é uma nova criatura em Cristo Jesus. Ele é uma nova pessoa. Ele é um novo homem. Ele é uma nova mulher. Aleluias, louvado seja o nome santo do Senhor, porque o Senhor está aqui e Ele está curando pessoas nessa noite, não somente no seu físico, mas no seu íntimo e no profundo também. Jesus, Ele está curando homens e mulheres. Aquilo que você de repente fala: não tem como eu ser curada desse pequeno detalhe, mas Deus está falando: eu estou entrando aí, meu homem, eu estou entrando aí, mulher, eu estou entrando aí, porque eu sou Deus que tudo sabe, tudo conhece, e não há nada que vai ficar encoberto, mas eu vou restaurar tudo na sua vida. Jesus purifica aquele homem. Jesus, o médico dos médicos, Senhor dos senhores, aquele que faz milagre, aonde você nem imagina que Ele vai fazer, mas Ele vai fazer um milagre na minha e na sua vida. Deus, Ele é o Jesus que desce do monte. Jesus é o Deus que olha o doente. Jesus é o médico dos médicos e o Senhor da própria cura. E Ele está curando homens e mulheres nessa noite. Mas não fica só aqui. Além de você ser curado, você tem que sair para testemunhar aquilo que Deus fez na sua vida. O Senhor me curou, me tirou do lamaçal do pecado e me fez uma nova criatura. Mas eu tenho que lembrar como foi louvado nessa noite, da onde Ele me tirou, o que Ele fez comigo, para eu não me exaltar e achar que eu sou tal, mas eu me humilhar e falar: se eu pude ser curado, você também pode. Se eu pude ser curado, você também pode ser curado. Se Deus me tirou da onde Ele me tirou, lá do lixão, Ele também pode te tirar. Se Ele me tirou da bebedeira, Ele também pode te tirar. Se Ele me tirou da prostituição, Ele também pode te tirar. Se Ele me tirou daquilo que não provia das suas palavras, Ele pode te tirar. Mas existe algo que você precisa fazer: chegar perto de Jesus, não como uma grande multidão, mas com toda a humildade, falar: Senhor, eu não sou, eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não posso te tocar, porque seria contra tudo aquilo que está na Bíblia, mas o Senhor pode, se quiser me tocar e me tornar limpo nessa noite. É isso que Deus colocou na mão, na vida dos nossos pastores nessa campanha. Senhor, se Tu quiser, Tu podes me tornar limpo nessa noite. E Deus, Ele quer te tornar limpo, porque você entrou aqui fazendo o que nenhum outro faz, ou que nenhum outro fez, ou que nenhum outro faria. Você entrou aqui para adorar o Deus Altíssimo. Independente da sua lepra, você entrou aqui e falou: Senhor, me purifica. Eu sou falho, eu sou errante, eu sou pecador, mas o Senhor quem me justifica. Não foi o pastor que morreu na cruz por mim, não foi o presbítero que morreu na cruz por mim. Você pode estar falando: ele não tem jeito, ela não tem jeito, mas a última palavra vem daquele que morreu na cruz do Calvário, para que eu e você estivéssemos aqui nessa noite. E para não ficar somente nas palavras dele, Deus fala: vai e se mostra
para os sacerdotes. Porque se fosse a vontade daquele homem, ele ia sair dali pulando, saltitando, ia visitar a tua casa, a tua família. Mas Deus está falando, existe uma lei e ela precisa ser cumprida. Vai aos santos, fala que você está limpo e deposite a sua oferta naquele lugar. Então faça o que é da lei para a lei. Faça o que é para Deus, o que é para Deus. Se é para você se mostrar ao sacerdote, para você mostrar que está limpo, vá e se mostre. Mas se você já foi purificado por causa do Senhor, continue adorando e engrandecendo o nome santo do Senhor. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. E acredito eu que aquele homem, além dele ser limpo, ser purificado, além dele voltar a ver a sua família e voltar a ser um homem de Deus, eu acredito que ele também foi um seguidor da lei e falou: aquele que desceu do monte se humilhou para que eu pudesse ter esta vida que tenho hoje. Eu agradeço a minha oportunidade e eu acredito que como servo de Deus, eu vou profetizar na sua vida nessa noite. Deus, Ele vai te curar nessa noite. Ele vai te curar desta lepra. Mas você tem que tomar uma atitude nessa noite. Você tem que falar: Senhor, eu sou leproso, eu sou falho, eu sou errante, mas o Senhor pode me limpar nessa noite. Ele vai te limpar nessa noite, se você for verdadeiro e abandonar aquilo que Deus está falando para você abandonar nessa noite. E assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a vida do nosso presbítero Robson. Vamos colocar de pé nessa noite? Quinta-feira, igreja, é o encerramento da campanha, né? Às vezes você viu lá no grupo que era domingo, mas o Fabiano confundiu. Ele falou que era encerramento da EBD. Em vez dele falar EBD, ele falou campanha. Então não era encerramento da campanha, era encerramento da EBD, né? Encerramento da campanha é quinta-feira. Amém? Não perca o encerramento da campanha. Convide mais alguém e venha cultuar conosco. Louvado seja Deus. Vamos orar agradecendo ao Senhor por esse culto. Querido Deus, louvamos a Ti, bendizemos o Teu santo nome, ó Pai, por mais esse momento que passamos em Tua presença. Obrigado por essa preciosa palavra a qual o Senhor tem usado o Teu Filho para ministrar os nossos corações. Leva, Senhor amado, cada um debaixo da Tua paz, debaixo da Tua bênção, Pai. E nós cremos, ó Pai querido, em tudo que foi dito nessa noite e que estamos saindo daqui de posse da nossa bênção e da nossa vitória. Amém? Louvado seja Deus. Fique com a tua mão levantada, que a graça, o amor e a doce consolação do querido Espírito Santo esteja com todos e todos digam. Está terminado o cumprimento.